Então essa é a protoboard, essa é a de 800 furos, onde que essa fileira, né, em cor vermelha e esta outra em cor azul é por onde vai a alimentação, seja por uma bateria ou pelo próprio Arduino que oferece 5 volts. Essa faixa central é aonde vamos inserir os componentes para montar o circuito. Sobre a parte interna, né, a parte metálica, para ficar mais fácil de entender, eu vou pegar aqui uma outra protoboard, uma de 400 furos, bem menor comparado, né, a de 800. Então, sobre a parte interna, a gente pode observar que ela é constituída por uma parte metálica, onde nessa primeira fileira, né, eu tenho uma barra metálica e nessa outra barra metálica, uma independente da outra. É por aqui que vai ser inserido os fios de alimentação. É que por sua vez vai alimentar aqui essa parte central, depois que a gente conectar ambas. Vocês podem observar que a parte central, né, eu tenho uma fileira metálica, tem uma segunda fileira metálica e todas são independentes uma da outra, uma vez que essa fileira aqui não está conectada nessa e assim sucessivamente. Todas são independentes. Acho que assim fica mais fácil de entender. Para facilitar ainda mais, né, o entendimento, aqui vamos montar um circuito simples. Nesse circuito vamos utilizar um resistor, de 1000 ohms, que é a mesma coisa de 1 kΩ. E se você não sabe, né, identificar a resistência de um resistor, tem algumas formas de estar identificando, né, que é pelas faixas de cores. Né, pelo código de cores é possível identificar a resistência de um resistor. Aqui, como você pode observar, esse resistor tem uma faixa marrom, preto, vermelho. Essa última faixa em dourado é a faixa de tolerância, né? Cada resistor vai ter uma faixa no final. Essa faixa aqui dourado é a de tolerância. E como identificar? Como eu falei, a primeira delas é pela faixa de cores. Se você pesquisar no Google código de cores, você vai encontrar uma tabela semelhante a essa. Vamos entender como calcular a resistência desse resistor. Sempre olhando da esquerda para a direita, a gente vai olhar a tabela do código de cores. Na primeira cor é marrom. Marrom, o primeiro dígito, né? Se é a primeira, uma observação, se é a primeira cor, é a primeira faixa, né? Primeira cor é marrom, então é a primeira faixa. Porque a primeira faixa, marrom, primeiro dígito é 1. A segunda cor é preto. Se preto é a segunda cor, então é a segunda faixa. A segunda faixa é 0. E a última cor é vermelho. Se é vermelho, a gente já pula. Como é a última cor, a gente não vai utilizar essa coluna, né? Porque não tem aqui uma outra faixa depois da vermelha. Se tivesse, a gente ia olhar para essa coluna. Mas como já é a última faixa,
né, que é a cor vermelha, a gente já vai pular para a coluna de, que é chamada também de fator multiplicador. Então, recapitulando, a primeira faixa é marrom, então, primeiro dígito, primeira faixa, primeiro dígito é 1. A segunda faixa é preto, então, segunda faixa, cor preta, dígito é 0. Então aqui eu já tenho 1, 0, tenho 10. E a última faixa é vermelho, vou pular para essa coluna, fator multiplicador. O vermelho aqui é 100. Então eu tenho 1, 0, que é 10, vezes 100, dá 1000. Então a resistência desse resistor é de 1000 ohms, que é a mesma coisa de 1 kΩ. É a resistência desse resistor. E essa faixa de tolerância, que é essa última faixa em dourado, a gente pode olhar aqui o valor dela, né? Como é dourado, é esse aqui. É de mais ou menos 5%. Né? O que significa que, ao calcular a resistência desse resistor, né, pode ocorrer uma variação, né, de sua resistência ao medi-la, seja para mais ou para menos. Mais acima, né, do valor da resistência ou mais abaixo. Existe também uma outra forma de estar calculando a resistência sem ser, né, pela tabela do código de cores. A gente vai utilizar agora o multímetro. Vou colocar aqui na escala de 20 kΩ. E utilizando as pontas de prova do multímetro, eu vou agora colocar ambas nos terminais do resistor. E ele vai me dar o valor da resistência. Deu 0,95 kΩ. Ou seja, quase 1 kΩ aí. Quase 1. Se eu colocar na escala de... Aqui ele está me dando em quiloohms, né? Quase 1 kΩ. Se eu colocar na escala de 2000 ohms, ele vai me dar o valor em ohms. Lembrando, né, que como a gente viu aqui no código de cores, o valor desse resistor deu 10 vezes 100, 1000 ohms. Só que ele tem uma faixa de tolerância, né, que é de 5% para mais ou para menos. O que significa que quando eu for medir aqui pelo multímetro, conectando as pontas de prova nos terminais do resistor, ele vai me dar um valor de... Ele não vai me dar, né, um valor de resistência de 1000 ohms, mas um valor próximo dele ou acima dele. Um valor 5% para cima ou para baixo do valor de resistência, que é 1000 ohms. Justamente por causa daquela faixa lá de tolerância. Então ele deu 973 ohms, ou seja, um valor próximo de 1000. Ele não deu o valor exato de 1000 ohms por causa da faixa de tolerância, que é de 5%. Uma outra maneira de estar sabendo a resistência de um resistor é através de um aplicativo. É mais simples e prático. O que você vai fazer? Você vai na sua loja da Play Store, vai pesquisar aqui resistor
vai escrever exatamente esse nome aqui que eu estou mostrando, resistor code calculator, vai pesquisar, tá aqui esse segundo aqui, e vai baixar ele. Depois de baixado, você abre e aqui está. E para saber a resistência, basta digitar as cores do resistor. Nesse caso aqui, eu estou usando esse resistor de 1, 2, 3. Aqui, né, eu tenho 3 faixas aqui, desconsiderando a faixa de tolerância. Então eu não vou usar esse aqui. Tem 1, 2, tem 4 faixas aqui, desconsiderando, claro, nessa faixa de tolerância. 4 faixas. Aqui eu tenho 3, então eu vou usar esse outro. E para saber a resistência, é só digitar as cores correspondentes ao resistor. A primeira é marrom. Então aqui eu vou colocar... Aqui eu vou colocar marrom. A segunda é preto. Vou digitar o preto. Segunda faixa. A terceira é vermelho. Terceira faixa. E o resultado ele já me dá lá em cima. Deu 1 kΩ. E esse resistor tem uma resistência de 1 kΩ. Com a tolerância de 5%, como eu falei, né? Para mais ou para menos. E 1 kΩ é a mesma coisa de 1000 ohms. 1000 ohms. Então é isso. Simples, fácil e prático, né? Pelo aplicativo é muito mais fácil, rápido e melhor também. Aí fica a seu critério de qual método você vai utilizar para calcular a resistência. Agora vamos montar o nosso circuito. Eu vou utilizar um LED. Lembrando, né, que ao inserir o componente sempre é de uma fileira para outra. Você nunca vai inserir um componente, né, na mesma fileira, tipo assim, os dois terminais na mesma fileira assim, que não vai funcionar. Aliás, assim, ó, é na mesma fileira que não vai funcionar, né? Que aqui é a única barra metálica. Se você conectar aqui, por exemplo, né, um resistor, e no outro terminal do resistor você colocar a fonte de alimentação, por exemplo, aqui, supondo, para ficar mais fácil de entender, se eu for colocar um resistor aqui, botar assim, coloca aqui o fio positivo e aqui o fio negativo, aqui o fio negativo, né, e alimentar, isso não vai funcionar, né? Quando ela não vai fluir através do LED. Então, colocar qualquer componente, seja um resistor, capacitor ou LED assim na mesma fileira, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, assim, tá errado. Sempre tem que ser dessa forma aqui que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui nessa fileira para outra. Agora sim. Então aqui eu tenho. Vou pegar esse resistor de 1 kΩ. Vou colocar aqui no finalzinho. Eu poderia colocar aqui mais perto, mas eu vou colocar aqui. Beleza. Então,
Show. Vou colocar o outro terminal do resistor aqui. Aqui nessa fileira. Pode ser na fileira de baixo. Essa fileira aqui também, mas eu vou colocar aqui. Pronto. E um terminal aqui do resistor. Eu vou colocar, né, o positivo. E aqui vai para o negativo no GND. Então aqui vai para alimentação. O azul. Vai aqui no positivo. E o verde, que é do LED, vai no negativo aqui. Lembrando, né, que daqui para cá é uma barra metálica só. Por isso eu posso colocar aqui em qualquer dessas faixas aqui. Assim como o vermelho também é uma única barra metálica. E aqui eu vou colocar a alimentação. Os fios, né, vão para a bateria. Eu poderia levar direto, né, esses dois fios, né, para a bateria. Mas aqui eu conectei na protoboard para ficar mais fácil, né, de entender aqui o esquema. Esses dois fios, né, da alimentação vai para a bateria. No caso eu vou utilizar uma bateria aqui de 9 volts. Vamos ver. Eu vou conectar aqui na bateria. E o LED acendeu. Esse é um circuito simples para ver como a gente insere os componentes na protoboard. Nesse caso eu utilizei um resistor de 1 kΩ. Por quê? Porque se eu tivesse feito nesse circuito sem um resistor e conectasse aqui esse terminal no LED aqui no LED, então o LED iria queimar, né? O resistor ele funciona, né, para que não vá, né, uma tensão alta pro LED. Basicamente é isso. Uma vez que o resistor ele dificulta, né, a passagem da corrente elétrica através dele. De modo grosso, é isso. Então é isso. Até o próximo vídeo.